Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Neste momento, gostaria de compartilhar com vocês uma breve reflexão bíblica e eu titulei essa breve reflexão: O justo não veio para condenar. O texto bíblico para expor neste momento se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 1 ao 11, uma passagem bastante conhecida. Vamos atentar-se ao texto. Primeiro versículo: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Olha que interessante, né, irmãos? Essa passagem. Podemos aprender muito com esta referência. E já em primeiro momento, podemos compreender o amor de Deus nesta passagem. O amor configurado, o amor de Deus configurado em seu Filho Jesus Cristo é infinito. Sua misericórdia, perdão, é imparcial, não tem parcialidade, né? Não tem acepção de pessoas, né? E aqui a gente poderemos observar que estes homens, né, mestres, doutores da lei, escribas, fariseus, eles procuravam matar esta mulher por ter caído nesse delito, né? E só que Jesus os indagou emblematicamente, categoricamente, né? Deixando eles sem respostas, né? Fazendo uma pergunta certeira, colocando eles na parede e sem respostas saíram um por um. Por que Jesus ele fez essa pergunta? Os indagou desta maneira. Porque o propósito de Jesus não era condenar, o propósito de Jesus era salvar, como ele fez com aquela mulher. Ele não a condenou, mas deu a condição, uma nova oportunidade de se redimir, né? De voltar atrás e reconstruir sua história diante de si própria e da sua própria consciência, né? E podemos discorrer sobre essa passagem ainda assim, um julgamento por parte destes homens daquele tempo, um julgamento sem clemência, um julgamento sem perdão, né? Um julgamento sem misericórdia, sem compaixão, objetivando mesmo o zelo e cumprimento de, um, de uma lei, né, que colocava-se acima da vida humana, né? E Jesus veio para mostrar que não é desta forma, né, que ele veio ensinar, ele veio sim mostrar, ensinar o perdão, a salvação e a misericórdia. O propósito dele era salvar. Jesus ele era justo, ele era puro,
E uma das coisas mais interessantes aqui neste texto bíblico, que ele poderia muito bem condenar esta mulher, que ele sim, sendo justo, não contendo pecado, poderia julgá-la, mas não julgou. Deu a condição de perdão, de redimir-se, né, das suas práticas e não a condenou, mas deixou uma reflexão para ela. Eu não te condeno, mas não peques mais, né? Jesus, ele abre os nossos olhos, mostra os caminhos. Gostaria de trazer aqui uma referência bíblica para enfatizar exatamente o propósito de Jesus, que se encontra em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Jesus veio para salvar, né? E aqueles que creem nos seus ensinamentos, creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo e terá a vida eterna. O Senhor Jesus de Nazaré foi e é um amigo de infinita misericórdia e amor. Ele não é como o homem, ele não é como o ser humano, ele não enxerga como o ser humano enxerga. Ele é misericordioso, ele é compassivo, né? Ele observa o íntimo do ser humano. E as suas misericórdias são infindáveis. E devemos exercer essas misericórdias. Devemos exercer esse exemplo de perdão, que inclusive foi exemplificado pelo Cristo de Deus, né? E ele concretizou isto, o perdão, a salvação, no Calvário. Em vários momentos de nossas vidas nós poderemos nos depararmos com fraquezas, caídos, desanimados, e em determinados momentos muitos podem nos julgar quanto à nossa situação momentânea, né? E temos que compreender que nós temos Jesus Cristo. É Ele que nos justifica, é Ele que nos purifica, é Ele que nos liberta, é Ele que nos salva, é Ele que nos perdoa. Não podemos olhar para com o que os outros querem impor sobre nossas vidas. Nós somos seres humanos, não somos robôs, somos dotados de carne e osso, nervos, de emoções, ficamos tristes, desanimados, pecamos, erramos, mas o Senhor Jesus, ele sempre está ao nosso lado para nos perdoar e nos erguer. Quando abrimos nosso coração para Ele e se arrependemos, né, com um verdadeiro arrependimento. Por que com um verdadeiro arrependimento? Porque Ele conhece os nossos corações. Ele sabe se nós estamos sendo verdadeiros ou não. Então, temos que ser verdadeiros e transparentes para com o Senhor. Precisamos entender o grande amor de Deus e misericórdia que vai muito além dos dogmas, dos preceitos humanos. O ser humano, ele olha o externo, ele olha para nós, ele olha para você, o que está no externo, a sua situação momentânea. O que está ocorrendo, o que vê ocorrer para você chegar a determinada situação. Foi como os fariseus, eles se portaram. Viram a condição da mulher exterior, né, e que queriam matá-la, né? Mas Jesus viu o interior dela. Por isso que não a condenou. Viu que ali dentro daquele ser tinha uma pessoa arrependida,
uma pessoa que precisava de alegria, uma pessoa que precisava de ajuda. E o Senhor não a condenou, mas deu a condição de mudança e aconselhou: não peques mais, né? E o Senhor Jesus, ele age da mesma forma conosco. Em muitos momentos que nós nos deparamos fracos, afligidos, o Senhor nos olha interiormente. Gostaria de compartilhar mais uma referência. Se encontra em João capítulo 12, versículo 47, que diz assim: mas o mestre dos mestres nos ensina. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Olha só que interessante. Aqui Jesus, nem ele mesmo veio julgar o mundo. Nem mesmo ele julgava aqueles que não criam nele, nas suas palavras. Da mesma forma, precisamos pegar de exemplo esse exemplo. Não podemos julgar os outros por não acreditar no Evangelho ou na palavra de Deus. Somos livres. Mas ele deixa bem emblemático. Mas naquele grande dia a palavra o julgará. Né? No momento em si, Jesus não veio julgar. Mas todos, né? Brancos, negros, ímpios, salvos, né? Passarão pelo julgamento de Deus. Por atos, palavras, tudo que nós fizermos aqui, o Senhor lhe pedirá conta. O próprio Cristo não veio para condenar e julgar as pessoas, mas veio para que elas não fossem condenadas pelos seres humanos, mas para mostrar que há salvação enquanto há vida. Então podemos concluir que precisamos exercer essa misericórdia para com o próximo, porquanto todos pecam. Todos nós estamos mercê a pecar, a cair. Somos pecadores, né? E fomos presenteados com a misericórdia, com a graça, com o amor de Jesus Cristo. E temos essa condição de nos arrependermos e ser perdoados por Deus. Porque seu Filho, ele nos deu essa condição, sendo consumado no Calvário. Não podemos, de forma alguma, decretar um veredito, né, a alguma pessoa, pois todos têm direito do perdão de Deus, né, de reconstruir sua história, né, de rever seus conceitos. Nossa responsabilidade é ajudar a erguer o caído e o necessitado, e não simplesmente apontar. Porque, como determinada pessoa pode estar, nós poderemos estar também. Né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, todos estão à mercê dos mesmos delitos, das mesmas fraquezas, porque somos seres humanos. Mas, contudo, o Senhor, Jesus Cristo, está do nosso lado para nos ajudar, nos perdoar e nos erguer, sempre que for necessário. Pois somos pecadores dependentes de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E aqui finaliza esta pequena reflexão. Deus vos abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.